O principal arquiteto da tentativa de golpe contra a democracia agora implora por pacificação e anistia. Após ser o protagonista de uma estratégia deliberada para impedir a posse de Lula, Bolsonaro busca agora se esconder atrás de um discurso de reconciliação, revelando o verdadeiro pavor das consequências de seus atos antidemocráticos. Lula, por sua vez, mantém-se firme em denunciar a tentativa de golpe contra o seu governo e a tentativa de assassinato para eliminá-lo da presidência. Sabe o que está acontecendo na política mundial e na política brasileira. Vocês sabem a quantidade de mentiras, a quantidade de ódio. Vocês sabem a tentativa de golpe em 2008, que agora está ficando verdadeiro. Ninguém pode mais desmentir, porque, na verdade, eles tentaram dar um golpe para não deixar que a gente assumisse a presidência da República. É isso que eles tentaram fazer. Então, o que nós temos que saber é que vocês são os agentes que podem permitir que a democracia sobreviva nesse país. Porque somente com democracia a gente pode fazer o que a gente está fazendo. E somente com democracia é uma coisa difícil, porque a democracia exige paciência, exige debate. Quando alguém me pergunta o que é democracia, eu dou como exemplo uma família. Não tem nada mais democrático do que a experiência de um casamento. Se você for casado e tiver uma família, e você não fizer concessão para a sua mulher e para o seu filho todo dia, o casamento acaba. Mas se a mulher também não fazer concessão para o marido, o casamento acaba. Então, é sempre um jogo de conceder, é sempre um jogo de ceder. É o moleque que quer um bife a mais que não tem um bife, o moleque que quer um presente que a gente não pode dar. E se a gente não for levando isso na base da conversa, tudo fica muito difícil. A democracia é um exercício de sobrevivência. E é isso que nós queremos construir nesse país. Uma sociedade civilizada, onde todos têm o direito, mas todos respeitam os direitos dos outros. Onde a gente possa torcer para time diferente sem brigar. Onde a gente pode professar uma religião sem ser inimigo da outra. Onde a gente pode votar num candidato sem precisar virar inimigo do outro. É isso que a gente precisa nesse país. Para a gente possa garantir para vocês um programa como esse, chamado Periferia Viva. Sabe que é a primeira coisa extraordinária de dizer: vocês não serão mais invisíveis. Nós estaremos enxergando vocês. Por isso, parabéns, querido, parabéns, Jader, parabéns, ministro, parabéns, companheiro Guilherme. E pode estar certo. Daqui para frente é só para melhorar, piorar jamais. O contexto revela mais do que um conflito político. É a luta entre aqueles que defendem as instituições democráticas e os que tentaram destruí-las. O Lula que não gosta de trabalhar. Vocês sabem que quando eu votei agora, em 2023, a gente não tinha mais o Ministério da Cidade. A gente não tinha mais o Ministério da Igualdade Racial. A gente não tinha mais o Ministério da Cultura. A gente não tinha mais o Ministério da Mulher. E vários outros ministérios que eles acabaram, porque esses ministérios que cuidam das coisas específicas de cada, setor da sociedade, não interessa para eles. Não interessa, ou seja, nós somos invisíveis. A gente não tem que ser enxergado. A gente não precisa tratar de indígena, de quilombola. A gente não precisa tratar do povo periférico, porque, vocês ficam com o resto. Então, para que cuidar de vocês? Então, nós estamos tentando fazer com que as coisas aconteçam nesse país da forma mais correta possível, porque eu quero que vocês saibam, nós temos apenas 1 ano e 11 meses de governo. Ainda não fizemos 2 anos de governo. Mas nós já plantamos tudo que a gente vai ter que colher nos últimos 2 anos. Está tudo plantado. Que não venha nenhum ministro dizer para mim: precisamos fazer mais uma coisa. Não, não tem que fazer, agora é colher. Se a gente não colher o que a gente plantou e ficar tentando plantar coisa nova, a gente nem vai colher a coisa nova, nem vai colher a coisa velha. Então, nós temos muita coisa para colher nesse país. Nós temos que colher a escola de tempo integral, que é uma coisa extremamente importante. Nós temos que colher a alfabetização,
no tempo certo, até o 2º ano fundamental, as crianças têm que estar alfabetizadas. Nós temos que colher o pé de meia que nós acabamos de plantar, que é uma coisa para salvar as nossas adolescentes, as nossas meninas, sabe, de desistir da escola. Não é apenas um programa, não é um programa para dar R$200 para os meninos, para as meninas, não, é um programa de salvar esse país. Porque se a gente permite que 500 mil meninas e meninos deixem de fazer o ensino médio porque tem que trabalhar para poder sobreviver, eu fico me perguntando que país seremos nós no futuro. Então, as pessoas precisam compreender que isso é investimento que nós temos que fazer no futuro desse país. E nós plantamos as coisas direitinho. Vocês estão lembrados que o Ministério da Cultura nem existia mais. E agora a gente está com o Ministério da Cultura funcionando em todos os estados, e mais do que dos núcleos de cultura em todos os municípios brasileiros. E você sabe que a gente decidiu cortar os investimentos da cultura para os governadores e prefeitos que não aplicaram o que nós mandamos esse ano. Se não gastou o dinheiro em cultura, não tem por que receber dinheiro de cultura. Então, eu queria terminar dizendo para vocês que esses 7 milhões, o ministro da Cidade falou em tantos bilhões, falou em 7 bilhões, falou em 5 bilhões. Isso é muito dinheiro, se a gente colocar uma nota em cima da outra. Se a gente tivesse uma mala para colocar esse dinheiro numas malas, não. Mas quando a gente percebe a necessidade que tem a periferia desse país, a gente percebe o descaso que a gente foi relegado ao longo de anos, não é de agora, não. Eu digo sempre, Rui, que os prefeitos que entraram nesse país, a partir dos anos 80, eles, na verdade, eles não estão governando, eles estão recuperando o descaso que foi feito nos anos 50, nos anos 60, no auge do êxodo rural, porque as pessoas vinham para a cidade sem nenhum preparo, não tinha nenhum preparo para receber, e as pessoas iam indo para onde a polícia deixava. E agora está cada vez mais difícil encontrar o lugar, está cada vez mais longínquo. Eu falei para o companheiro ministro da cidade, nós temos um conjunto habitacional que vai ser inaugurado no estádio, que é quase 3 mil casas ou 12 mil pessoas. E eu não vou inaugurar esse conjunto habitacional se a gente não remodelá-lo. Porque se a gente fizer 3 mil casas junto, sem os campos de futebol, sem as escolas, sem as creches, sem o centro de cultura, a gente vai criar um parque para o narcotráfico ficar, sabe, trabalhando lá dentro. Para as pessoas mais humildes, é sempre muito difícil. Sempre é muito difícil. Nós estamos num processo político de fazer uma certa contenção de despesa para a gente poder cuidar do orçamento. Se não chega no fim do ano, o orçamento não cabe às despesas que nós fizemos, e aí a gente é obrigado a comunicar às ministras, olha, não tem dinheiro, a comunicar ao ministro, não tem dinheiro. Aí é uma guerra silenciosa contra o presidente, libera dinheiro, e não tem. E a gente não pode gastar mais do que a gente tem no orçamento, porque nós aprovamos um arcabouço fiscal. E nós estamos aprovando uma série de medidas de contenção, de moralização, em todas as áreas. Ninguém tem o direito de receber direito que não tem direito. Ninguém. Ou seja, ninguém pode ser malandro a ponto de receber um benefício que não tem direito. Então, nós estamos tentando fazer um processo de investigação. Quem é que está recebendo corretamente, quem é que não está recebendo corretamente, para a gente poder moralizar o país e o dinheiro dá para a gente cuidar de todas as pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente está fazendo, junto com essa política de contenção, uma política de renda para tentar dar uma ajeitada na casa. E nós estamos inventando as pessoas que ganham até R$5.000 por mês de pagar imposto de renda, que é mais de 70 milhões de pessoas. E nós estamos fazendo uma coisa muito correta, uma coisa muito justa.
não estamos tentando criar uma coisa complicada, estamos fazendo uma reforma sem neutralidade, sabe? Para as coisas ficarem muito bem feitas. E, obviamente, que a gente vai ter que cobrar um pouco mais de imposto das pessoas mais ricas, o que é normal. Não tem nenhum problema. Isso vai para o Senado, isso vai para a Câmara, nós vamos trabalhar para tentar ver se a gente consegue tornar esse país um pouco mais justo, esse país um pouco mais humano, esse país um pouco mais fraterno.